Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Estou passando aqui para eu dividir com vocês um conhecimento, uma experiência que eu tive com a leitura desse livro aqui, gente. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Joseph Murphy, ele foi um escritor, conferencista, professor, e aí ele traz aqui nesse livro, gente, conceitos muito importantes e que fizeram muito sentido para mim, porque vão fundamentar todo o trabalho que eu já tenho feito com relação ao desenvolvimento humano. E aí, eu queria começar a conversar com vocês, já dizendo para vocês o quanto o título do livro faz total sentido com todo o conteúdo dele. O Poder do Subconsciente fala justamente sobre o poder que nós temos dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso subconsciente, e o quanto, às vezes, nós não usamos esse poder, né? Eu costumo dizer que nosso ponto de poder é sempre o presente. E o livro afirma isso quando ele diz que o ponto de poder, o seu ponto de poder está nas decisões que você toma com relação àquilo que você pensa. Porque o que você pensa, você é. Assim como você pensa, você é. E é muito bacana poder considerar isso e entender que faz sentido para mim, uma vez que tem relação com aquilo que eu tenho estudado. Então, o objetivo do livro é justamente isso, é entender como eu penso, porque da forma como eu penso, eu formo as imagens no meu subconsciente, são imagens mentais que se configuram naquilo que eu determino e que cria o meu destino, certo? Eu fiz algumas anotações aqui porque eu não queria perder nada, deixar vocês muito a par. Não vou dar spoiler no livro, porque nem que eu fique aqui 3 semanas falando sobre o livro vai ser suficiente para dizer tudo que o livro traz, mas eu fiz um compilado daquilo que fez muito mais sentido para mim e eu estou trazendo para vocês agora. E aí a pergunta inicial, assim, para trazer consciência é: por que existem pessoas que têm sucesso e tem pessoas que não têm sucesso? Por que existem pessoas que são bem-sucedidas ou são felizes e existem pessoas que não são felizes ou são bem-sucedidas? E a resposta está justamente na forma como eu penso. Então, a lei da vida é a lei da crença, ou seja, aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio como as minhas verdades absolutas, é assim que determina o meu comportamento. Eu me comporto exatamente da forma como eu acredito. Então, quando a gente fala do poder do subconsciente, a gente está falando exatamente sobre isso. O poder que eu tenho nas mãos está diretamente relacionado ao que eu penso sobre determinada questão, sobre determinado assunto. Então, eu posso, gente, usar isso a meu favor. Ou seja, porque eu posso fazer uma união da minha mente com o meu emocional. Então, abrindo os olhos mentais, ou seja, entendendo que aquilo que eu projeto no meu subconsciente vai determinar as minhas crenças, que vão determinar o meu comportamento, eu posso usar isso a meu favor. Ou seja, eu abro eu abro os olhos da minha mente e eu consigo compreender o poder que existe em mim. Então, as pessoas que têm sucesso, elas pensam de uma forma muito positiva. Então, as pessoas que têm sucesso são pessoas que, consequentemente, são confiantes, são pessoas que, consequentemente, têm fé, e elas se comportam dessa forma. Então, o medo, às vezes, que me trava, que me impede de andar para frente, é o medo que está ancorado naquilo que eu acredito não ser capaz de fazer. Entende? Então, o poder do subconsciente, ele está diretamente relacionado àquilo que eu acredito. Então, ao reconhecer, o livro coloca o seguinte aqui: ao reconhecer o poder que existe no meu subconsciente e reconhecer as minhas potencialidades, ou seja, as potencialidades que eu posso desenvolver com esse poder, elas se materializam no mundo exterior. Então, o que eu tenho dentro de mim é materializado no meu mundo exterior a partir do momento que eu acredito ser capaz de desenvolver aquilo. Então, tudo que eu gravo no meu subconsciente é manifestado na tela do universo. Olha que coisa linda, gente. Tudo que está gravado no meu subconsciente, ele é manifestado na tela do universo. Ou seja, o meu consciente é a minha razão, é o meu racional. E o meu inconsciente é aquilo que está
que é irracional para mim. Então, no livro, o Joseph coloca muito claramente isso. Ele diz o seguinte: o subconsciente, ele não racionaliza, ele simplesmente age de acordo com aquilo que eu acredito, daquilo que foi gravado nele. Então, ele não pensa, ele não racionaliza, ele simplesmente põe como comportamento aquilo que está impregnado ali. Por isso que é tão importante pensar positivamente. É tão importante criar essa conexão do meu mundo interior com o meu mundo exterior. E aí ele coloca um conceito muito bacana de princípio, porque os meus princípios, eles são determinados através das minhas crenças. Crença é uma sinapse neural. Crença é uma programação neural, certo? Então, a partir do momento que eu começo a acreditar nas minhas certezas, naquilo que eu entendo ser importante para que eu cresça, independente da área, independente da circunstância, automaticamente aquilo se torna verdade e acontecerão na minha vida. Então, aquilo que eu semeio no meu subconsciente é o que eu vou colher no meu ambiente externo. Que incrível, né? Gente, é muito bacana. Então, todo pensamento é uma causa e toda situação é a circunstância, é o efeito dessa causa. E quando pensamos, depositamos na mente subconsciente. E aí a pergunta que eu quero colocar para vocês, que foi a pergunta que eu fiz para mim: o que eu tenho depositado no meu subconsciente? Quais são os pensamentos que eu tenho deixado lá, impregnado, como uma tatuagem no meu subconsciente? Porque são esses pensamentos que determinam as minhas ações, os meus comportamentos. O que eu tenho plantado? O que eu tenho semeado no meu subconsciente? Os meus pensamentos têm sido pensamentos positivos ou têm sido pensamentos negativos? Porque o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Então, o meu mundo interno é o único e exclusivo mecanismo para criar o meu mundo externo. Então, se eu quiser mudar as situações externas, eu preciso mudar, antes de mais nada, a forma como eu me posiciono, como eu penso, principalmente, né? Então, eu preciso dar a minha matriz ao meu subconsciente, o GPS, para que eu consiga aquilo que de fato eu desejo, certo? Então, a mente consciente vai ser sempre o comandante desse barco, e a mente subconsciente, ele vai cumprir as ordens que o meu consciente está mandando para ele. Então, conscientemente, eu entendo que para eu ter bons resultados, eu preciso ter bons pensamentos. E aí o subconsciente vai fazer com que isso aconteça. E aí eu fiz questão de fazer 2 recortes fundamentais aqui no texto para vocês, no livro para vocês, que o primeiro é: a reação que obtemos da mente subconsciente é determinada pela natureza dos meus pensamentos ou ideias que mantemos na mente subconsciente. Ou seja, é um resumo de tudo que eu falei até agora. E o outro conceito importante é o seguinte: os pensamentos são ativos e elas são sementes. Mais cedo ou mais tarde, elas emergirão e tomarão forma como experiências externas correspondentes ao seu conteúdo, né? Então, é exatamente isso. Aquilo que eu semeio, eu vou plantar ora cedo, ora tarde. Daí a importância do meu posicionamento, da importância do gerenciamento dos meus bons pensamentos, para que eu tenha bons resultados. Então, a imaginação que eu tenho cria a minha realidade. A imaginação, ela está diretamente ligada à minha fé, porque o tempo todo ele coloca essa ação mental com a fé subjetiva. Ou seja, aquilo que eu acredito determina as minhas experiências e os resultados das minhas ações. E aí, uma dica que ele coloca muito bacana no livro é sobre o poder das afirmações. Renata, mas como que eu posso fazer para gerenciar os meus pensamentos, já que é um grande desafio? E aí ele ensina a fazer as afirmações ou curas mentais, que ele chama no livro. Então, e ele até cita um versículo do Evangelho de Marcos. Ele coloca o seguinte: se podes, tudo é possível àquele que crê. A partir do momento que eu acredito, eu posso. Então, realizar afirmações positivas determinam, consequentemente, a forma como eu posso programar os meus pensamentos e gerenciá-los para que eu consiga
plantar no meu subconsciente aquilo que eu desejo absorver, aquilo que eu desejo conquistar. E aí, no livro, na página 217 do livro, ele faz uma afirmação muito bacana. E ele fala também, gente, sobre a importância de fazer essas afirmações antes de dormir e ao acordar, que é o momento em que o subconsciente ele está aberto para receber essas informações. E aí, uma afirmação muito bacana que ele coloca no livro é a seguinte, olha, ele fala o seguinte: a ordem divina eu afirmo para mim mesmo para que eu tenha felicidade. Eu vou dizer isso antes de dormir e ao acordar. A ordem divina dirige a minha vida hoje e todos os dias. Todas as coisas trabalharão hoje em conjunto para o meu bem. Esse é para mim um novo e maravilhoso dia, ou foi para mim um novo e maravilhoso dia. Nunca haverá outro igual a esse. Serei divinamente orientado o dia inteiro e o que quer que eu faça, prosperarei. O amor divino cercará, me abraçará e me envolverá e me andará sempre na paz. Em todas as ocasiões em que a minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, irei trazê-la imediatamente de volta para a contemplação do que é belo e de boa fama. Eu sou o imã espiritual e mental, atraindo todas as coisas que me abençoam e que me fazem prosperar. Vou ser hoje um sucesso maravilhoso em tudo que eu fizer. Vou definitivamente ser feliz durante todo esse dia. Ou seja, é uma afirmação para fazer ao acordar, né? E aí ele tem as afirmações antes de dormir, ele faz várias afirmações sobre o perdão, sobre a felicidade, sobre o desejo de conseguir algo, sobre o momento em que você vai contemplar, por exemplo, um desafio que é uma entrevista de emprego. Então, gente, olha, super indico, o poder do subconsciente, o poder está em nós. Faça desse livro um livro de cabeceira, porque vai fazer total sentido para você, assim como tem feito para mim. Um beijo, fiquem com Deus e assim como você pensa, você é. Pense coisas positivas e você vai ter coisas positivas na sua vida. Beijo, beijo. Até a próxima.